Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora de literatura, e o novo vídeo do nosso canal vai falar sobre um tema fundamental. Afinal de contas, é a partir desse movimento, é a partir do que aconteceu, que passamos a ter uma literatura com a nossa cara, com o nosso jeito e também com a nossa fala, por que não dizer isso? Vamos falar dele? De arte moderna, e aí eu trouxe esse livro aqui também para servir de referência para a gente. Afinal de contas, o Marcos Augusto Gonçalves, ele estudou a Semana de Arte Moderna, o antes, o durante e o depois, e é sempre bom a gente ter um livro para embasar o que a gente está falando, não é verdade? Então vamos lá, o tema da nossa aula é Semana de Arte Moderna. Vamos lá? Bom, antes da gente falar da Semana de Arte Moderna propriamente dita, é importante que a gente diga o que antecedeu a semana. Porque não foi de uma hora para outra, né, que as coisas aconteceram. Não brotou do chão, opa, vamos fazer uma Semana de Arte Moderna. Não, não foi assim não, viu? Antes, durou muito tempo antes, tá certo? Anos antes, para que em 1922, em fevereiro de 1922, tivéssemos a Semana de Arte Moderna. E o que foi que aconteceu? Eu vou citar aqui alguns eventos, algumas coisas que antecederam a Semana de Arte Moderna. O primeiro deles é a volta do Oswald de Andrade, que é uma das personalidades dessa semana. Ele volta da Europa e traz lá na bagagem dele, claro, né? Que tanto de bagagem que ele traz na bagagem dele características das vanguardas europeias, né? Ele estudou, ele tem contato, principalmente com o futurismo, principalmente com o cubismo, tá certo? E ele traz essas características e tenta de alguma forma passar para as pessoas. É claro que ninguém aceitou assim de pronto, ai, massa, vamos fazer. Não foi assim. Ele precisava apresentar para as pessoas, e claro que tudo que é novo causa estranhamento. Não foi diferente com as vanguardas europeias, mas as pessoas meio que um pouquinho toparam a ideia de assimilar o que é que eu poderia fazer até então. Então ele traz, né, as ideias das vanguardas, essa renovação literária, essa renovação artística, mas além disso ele traz também a ideia do verso livre, que vai ser implementado lá na primeira fase do modernismo no Brasil, e ele vai passar a fazer uma literatura completamente diferente daquela literatura acadêmica, aquela literatura academicista que imperava no Brasil, que é a literatura do modelo europeu, que imperava no Brasil até 1922, certo? Nós também tivemos a exposição, né, da Anita Malfatti aqui no Brasil, e essa exposição causou um furor gigantesco. Por quê? Porque até então, na primeira semana, as pessoas viam a exposição, tinham suas características, né, tinham suas críticas, mas nenhuma crítica foi tão pesada quanto a crítica do Monteiro Lobato. Ou seja, passou uma semana, muitas pessoas fizeram críticas, o Jornal do Comércio foi fazer uma crítica, etc, etc, mas todos eles estavam entendendo, tentando compreender que era esse novo movimento. Por quê? Porque a Anita Malfatti, ela é expressionista, certo? Expressionismo alemão. No entanto, o Monteiro Lobato foi fazer a exposição, só que a ideia era fazer uma crítica à exposição, claro, mas para cutucar os outros artistas europeus, como Picasso e companhia. No entanto, ele pesou a mão em Anita Malfatti. E aqui, ó, no texto, ele diz assim, Lobato não analisou as obras, isso é muito grave, gente, ó. Usou-as como pretexto para atacar as extravagâncias de Picasso e companhia. Ele não precisava ter ido à exposição para escrever o que escreveu. E há quem acredite que de fato não foi. Sua assinatura não consta no livro, o texto erra na grafia do nome Bailison, e o nu cubista do norte-americano é referido como carvão, embora fosse um óleo, erro crasso, em se tratando de um conhecedor com veleidade de pintor, que estudava desenho com Elpos e Rodrigues. Então, o que acontece? Ele foi fazer essa crítica porque, na verdade, ele queria atacar Picasso e os outros vanguardistas, mas ele realmente acabou prejudicando a Anita Malfatti. Por que ele prejudica a Anita Malfatti? Porque muitas pessoas que tinham comprado algumas dessas obras acabaram devolvendo os quadros.
E aquela história, a Anitta, ela não vem de família rica. Então, como ela não vinha de família rica, ela precisava, né, ela queria viver da sua arte, como muita que pensa que se perde, ok? E mais os grandes, né, como o caso do Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e outros, Oswald de Andrade, acabaram escrevendo textos defendendo a Anitta Malfatti, tá certo? No entanto, ela meio que ficou retraída, passou um tempo, inclusive sem expor, ela vai expor de novo somente na Semana de Arte Moderna, porque houve uma exposição no saguão do teatro, ok? Lembrar que o Teatro Municipal de São Paulo, ele é um teatro, a boca de cena dele não é para peça teatral, certo? Ele não é aberto para peça teatral, apenas para concertos musicais e para balé, tá certo? Então, nessa época, é uma casa de ópera, então, nessa época, nós não tivemos todos os eventos no palco do municipal, somente alguns recitais de poesia e musicais, certo? Todas as exposições, elas foram feitas no saguão, logo de entrada do Teatro Municipal de São Paulo, ok? Então, o que foi que aconteceu? Depois disso tudo, outras exposições aconteceram e etc. E aí, eles tinham um grupo, o grupo dos 5, né, lá na Vila Filial, e eles se reuniam, a ideia de criar uma nova exposição, de criar uma exposição, enfim. E aí surgiu a ideia de criar uma exposição de arte. E aí uma exposição também semelhante ao que aconteceu lá na França, o que causou muita crítica. Afinal de contas, eles queriam uma literatura brasileira e já começaram a imitar o modelo europeu. Só que a ideia de expor artisticamente poderia ser europeu, mas o que eles queriam apresentar era genuinamente brasileiro. E aí, ele, junto com os amigos, no caso, aluga-se o Teatro Municipal para a Semana Futurista. Inclusive, gente, o recibo, né, de aluguel do teatro, eu tenho aqui ele para você, certo? No livro do Marcos, eu vou trazer aqui para você. O recibo do teatro tem. O teatro foi alugado por 600 e poucos contos de 840, tá aqui, ó, né? O recibo, e ele diz lá no recibo assim, ó, recebi do senhor, aí tem o nome do senhor, a quantia de 847 mil réis, correspondente ao aluguel do Teatro Municipal para o espetáculo Semana de Arte Futurista. Só depois é que ela passa a ter o nome de Semana de Arte Moderna, ok? E aí causou um ofurô tremendo. Por quê? Porque a maioria das pessoas estavam acostumadas com a Semana de Arte Moderna, uma Semana de Arte Europeia, e aí o primeiro dia já começa com a publicação do poema Os Sapos. E aí você imagina, publica-se o poema Os Sapos, né, do Manuel Bandeira, que não foi a Semana de Arte Moderna, mas enviou esse poema. Quem recitou foi o Ronald de Carvalho, que tinha acabado de chegar da Europa, porque ele, junto com o Fernando Pessoa, eles implementaram o modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Amado Negreiros, enfim. E aí ele resolve recitar esse poema no teatro, e as pessoas acham assim, como assim? Porque esse poema, Os Sapos, é uma crítica ao modelo parnasiano, aquele modelo parnasiano que pregava a poesia perfeita, a poesia sem, com a linguagem extremamente rebuscada, tá certo? Então ele não queria isso, ele queria uma poesia muito mais simples, tá certo? Então ele fez essa crítica. Fora isso, nós tivemos a leitura do Oswald de Andrade, nós tivemos algumas apresentações. No segundo dia, muitas vaias, as pessoas, aquela história, tudo que é novo causou estranhamento, e a Semana de Arte Moderna não foi diferente. Por que ela é importante? Porque a Semana de Arte Moderna ela vai ditar o que vai ser do modernismo em sua primeira fase. Ou seja, o uso do cotidiano nas poesias, passamos a retratar o cotidiano e não mais coisas idealizadas. Utilizamos a linguagem brasileira com seus arcaísmos mesmo, aliás, com os seus erros, né? Com os erros, assim, até os linguistas vão me matar agora, mas na verdade não são erros, né? Com a linguagem brasileira, com os textos que reproduzem a fala do povo brasileiro, tá certo? O verso livre, trazido pelo Oswald de Andrade, não podemos deixar de falar, né? E por conta disso, vai causar um estranhamento, porque os poemas eles passam a ser mais cultos, poema pílula, poema piada. E uma coisa que a Semana de Arte Moderna vai dizer para o modernismo, né? Porque, na verdade, a semana ela é a festa de estreia do modernismo. Que a gente pode fazer uma poesia, sim, com a cara do povo brasileiro, com o jeito do povo brasileiro, e que, de alguma forma, a gente precisa respeitar também essas individualidades.
a Semana de Arte Moderna e o Modernismo, eles acabam sendo uma arte não acadêmica, ou seja, na verdade não é não acadêmica, porque tem a ideia de dizer assim, não serve, porque a universidade não aceita. Não é isso, portanto, que a gente estuda, a gente tem um livro aqui que fala, e outros também, tá certo? Mas que eles não aceitavam esse academicismo, essa caixinha que era muito fechada, tá certo? Que os grandes escritores, né, da época da Academia Brasileira de Letras eram tão fechados e não aceitavam. Um exemplo disso, pessoal, inclusive está na live que a gente está aqui no canal, é quando eu falei do Lima Barreto, que ele foi considerado pela Academia Brasileira de Letras como um analfabeto, porque ele resolveu, como temática também dele, falar da população que não fazia parte da elite, ou seja, o tema dele não era mais elite, sim a periferia do Rio de Janeiro, os alcoólatras, etc. Ou seja, a academia ela sempre foi muito fechada, né? A ideia a gente precisa sair da caixa, hoje a gente tem muito isso, né? A academia não era muito fechada. E aí, a Semana de Arte Moderna e os modernistas, eles vieram para arrebentar tudo isso, para dizer assim, não é bem por aí não, tá certo? A gente precisa fazer uma literatura que de alguma forma reflita o povo brasileiro. E a partir daí surgiram os manifestos da poesia, que eu vou falar para vocês num outro vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, tá certo? E eu tiro a dúvida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!